pessoal, eu sou a Patrícia, a convite da Atlética da FMU. Eu estou aqui hoje para apresentar a análise de um filme. E o filme que eu escolhi para apresentar para vocês foi O Clube da Luta. Esse é um filme de 1999. Não sei quantos de vocês já tenham assistido a esse filme, mas ele traz algumas questões que são bastante interessantes, e foi por esse motivo que eu escolhi falar sobre esse filme, fazendo uma análise na perspectiva analítico-comportamental. Para quem não conhece o filme, né, ele retrata a história de um rapaz, que é o narrador da história, que há 6 meses ele sofre de insônia, né? Esse rapaz, então, o narrador, ele trabalha numa companhia automobilística com perícia, coordenando o recall de carros, né? E aí, em função dessa atividade pericial, o nosso personagem, o narrador, ele viaja frequentemente para outras cidades. Isso tem um impacto importante na qualidade de vida dele, especialmente em relação à higiene do sono. E no início do filme, então, ele busca atendimento médico para o tratamento da insônia e ele fala para o médico que ele precisa de auxílio com relação à sua dor. E diante disso, né, o médico propõe a ele, então, que ele participe de grupos de apoio a pacientes com câncer de testículo, para que ele efetivamente tivesse uma dimensão aí do que é dor. E aí, né, ele acaba atendendo a sugestão do médico e ele faz uma visita a esse grupo de apoio. Nesse momento em que ele faz, então, a visita ao grupo de apoio, ele sendo acolhido, né, pelos membros do grupo, ele encontra a oportunidade de entrar em contato com as suas próprias emoções e, consequentemente, ele consegue, então, ter uma noite de sono mais eficiente, né, ele consegue dormir. Então, em função disso, ele acaba se tornando escravo, né, ele acaba se tornando aí refém desses grupos. Então, ele acaba participando todos os dias de um grupo diferente. Nessa situação dele participar diariamente, então, de grupos distintos, com nomes obviamente diferentes, ele conhece uma mulher, a Marla, e ele começa a ficar muito angustiado com a presença da Marla, por quê? Em todos os grupos que ele acaba frequentando, ele acaba encontrando a Marla. Então, ele fala, né, que a mentira da Marla acaba revelando a sua própria mentira. Com isso, ele não consegue mais entrar em contato com as suas próprias emoções e, por conseguinte, a dificuldade de dormir volta a acontecer. Em uma determinada situação, né, ele acaba confrontando a Marla e eles acabam fazendo uma subdivisão, né, dos grupos que cada um vai participar e trocam telefones. E aí acontece um evento em que ele é demandado pelo chefe para fazer uma nova vistoria e nessa viagem de volta para casa ele acaba conhecendo uma figura, um vendedor, o Tyler Dunder. E o Tyler, ele tem uma personalidade totalmente diferente. Então, o Tyler, ele é um vendedor de sabonetes e ele acaba se aproximando do Tyler quando ele volta para sua residência. E aí ele percebe que houve uma explosão no apartamento onde ele mora, né? Então, que ele tem aí perdido tudo. Como aparentemente ele é uma pessoa que não tem muitos contatos, ele acaba ligando para Marla. Sem conseguir falar com a Marla, ele acaba ligando para o Tyler. Então, ele encontra o Tyler num bar e eles começam a discutir sobre a vida, né? E nesse momento, então, o Tyler o convida para se hospedar na sua casa. E a casa do Tyler, sem todos os luxos, né, ao que o nosso personagem, o narrador, ele estava submetido. Então eles começam a morar juntos e, além disso, eles instituem o chamado Clube da Luta. Então eles começam, né, nesse encontro depois do bar, o Tyler pede para que o nosso narrador, então, o agrida, que o bata. E aí eles começam a se agredir, a lutar, e outras pessoas começam, então, a se aproximar, e essas pessoas, portanto, começam a lutar também, e é onde, então, surge o Clube da Luta.
O filme, então, posteriormente retrata algumas questões que em um determinado momento a Marla liga para o nosso narrador, ele até fica bastante surpreso de como ela tinha aquele número, que era o número da residência do Tyler. E, para sua surpresa, o Tyler conhece a Marla e eles começam a ter encontros sexuais, ter um relacionamento afetivo romântico. Então, isso começa a trazer um grande incômodo para o nosso narrador, que quando ele chega em casa, então, ele vê toda aquela situação, os gritos, os gemidos, tanto do Tyler quanto da Marla. Ao passo que vai se desenvolvendo a história, mais pessoas começam a fazer parte do Clube da Luta e eles tomam conhecimento que há outras filiais do Clube da Luta em vários estados, cidades do país. Nesse momento também cria-se uma espécie de facção. Então o Tyler começa a recrutar homens, membros para essa facção e eles criam o chamado Projeto Destruição. E o nosso narrador participa de tudo isso, mas sem muitas informações do que vem a ser esse Projeto Destruição. Consequentemente, em um determinado momento, há o falecimento de um dos membros da equipe, e o nosso narrador começa então a procurar pelo Tyler, que até então aparentemente tenha desaparecido. Nesse momento que ele começa a procurar pelo Tyler, ele toma conhecimento de que o Tyler ele é uma alucinação, que ele é, na verdade, uma das suas personalidades. Então, aí se desenvolve todo um processo de tomada de consciência sobre essa personalidade do Tyler, e o nosso narrador, então, ele acaba tendo comportamentos aí com o objetivo de impedir essas ações criminosas que são objeto aí do projeto Destruição. Então, né, essa é uma dados iniciais aí, né, uma resenha bem breve sobre o que é a história do filme, e eu escolhi alguns pontos para a gente conversar. Então, assim, o público que toma contato com o filme no primeiro momento, especialmente estudantes de psicologia e psicólogos, podem ficar tentados, né? Podem ficar sob controle do comportamento de alucinar do nosso personagem como a principal temática abordada no filme. No entanto, uma análise mais aprofundada do enredo revela outros aspectos significativos, em especial o controle coercitivo e o comportamento de consumo. Então, a análise funcional do comportamento humano, né, enquanto principal ferramenta do clínico analítico comportamental, privilegia uma abordagem histórica do comportamento, né? E dessa forma, o comportamento de interesse ele deve ser analisado se considerando, portanto, a sua ocorrência, mas em relação aos eventos antecedentes e os eventos consequentes, né? E as variáveis que produziram a seleção daqueles comportamentos. Então, o nosso narrador, ele descreve que antes da existência do Clube da Luta, quando ele estava deprimido ou com raiva, que ele limpava o apartamento em que ele morava ou polia toda a mobília. Assim a gente vê que o Clube da Luta, né, e todos os eventos que estão associados, como as lutas em si e o acompanhamento das lutas de outros membros, eles tornam-se variáveis motivacionais para uma série de respostas, dentre elas o que mantém o nosso narrador trabalhando para ter dinheiro e subsidiar as lutas, cortar o cabelo como ele fala e aparar as unhas também, porque são necessidades com relação ao comportamento de lutar. E em uma das cenas, né, quando ele é indagado sobre o modo como ele avaliava a sua vida até o presente momento, o narrador ele discorre que a sua vida não fora muito boa. E diante disso, a gente pode inferir um contato incipiente com contingências de reforçamento positivo, que aumentariam aí a sensação de bem-estar e prazer. Outra coisa é que essa escassez de reforçadores positivos e o contato regular com estímulos aversivos
poderiam impactar na taxa de respostas produzidas, né? Levando então a uma restrição comportamental por parte do nosso narrador. O que significa dizer, portanto, que a capacidade volitiva ela diminui em consonância com o que a gente habituou a chamar de estado depressivo. As contingências coercitivas também, aqui possivelmente o nosso narrador ele está sob controle, que inclui a atividade profissional como coordenador de recall, ocorrendo de uma forma persistente, também tem como efeito colateral a ocorrência de respostas emocionais intensas, né? Como a irritabilidade, a raiva e até a agressividade. Então, quando exposto a contingências punitivas, respostas que visem produzir danos a outras pessoas, elas tendem a ser evocadas, o que poderia justificar, então, o comportamento do nosso narrador de lutar, né, fundando o Clube da Luta. Em uma das cenas, inclusive, né, corroborando essas hipóteses, o narrador ele trava uma luta com um membro que passou a ser nomeado como Cara de Anjo, que também era membro da facção que eles constroem posteriormente. E aí, ao término da luta, né, ele sendo nomeado, chamado de psicopata pelo Tyler Dunder, o nosso narrador ele responde que ele queria destruir algo belo. E aí outras falas do narrador, né, como, eu queria meter uma bala entre os olhos de cada panda que não se acasalou para salvar a espécie, ou mesmo, eu queria abrir válvulas de despejo de petroleiros e despejar nas praias francesas que eu nunca vi. Todas essas falas, aparentemente, elas também têm a mesma função, que é a de produzir danos ao outro. Ainda assim, né, o contato regular com a estimulação aversiva também pode levar o indivíduo a desenvolver repertórios de evitação, que inclui desligar-se da realidade coercitiva. E aí no filme a gente vê que o narrador ele se desliga da realidade em alguns momentos, né? Tal como em relação ao chefe, quando ele o ignora. Também a gente vê outro tipo de rota de fuga por parte do nosso narrador, que é o que a gente chama de desistência. Então, o projeto Destruição e os atos violentos praticados em consonância com esse projeto, eles ilustram a desistência do narrador em relação à sociedade, né? Enquanto a verbalização de que rezava por um acidente aéreo ou colisão, antes dele iniciar no Clube da Luta, revela aí, portanto, uma desistência até mesmo da vida, né? É claro que a gente precisa se questionar, né, inicialmente, se em algum momento esse narrador ele se sentiu parte da sociedade, para a gente poder discutir uma possível desistência, né? São poucos os dados que a gente tem disponíveis acerca da história pregressa do nosso personagem. A gente apenas sabe que a relação do narrador com o pai era distante, e aí ele conta que aos 6 anos de idade o pai abandonou ele e a família, e de tempos em tempos, então, ele construía novas famílias, né? Novos arranjos familiares. Ele também fala que o pai demandou que ele estudasse, que ele cursasse uma faculdade, que ele trabalhasse e que ele também se casasse. Essas são as únicas informações que a gente tem sobre a história pregressa do nosso narrador. Ainda sobre a esquiva, né, uma forma aí de esquivar-se do controle coercitivo, a gente também observa que o nosso personagem, ele desenvolve múltiplas personalidades. Então, apesar de não ter inicialmente o discernimento de que ele é o Tyler Dunder, as duas personalidades elas coexistem de forma independente. Então, o desenvolvimento de múltiplas personalidades ele oportuniza a emissão de comportamentos que uma dada personalidade, possivelmente controlada por certas variáveis ambientais, ela se encontra impossibilitada de emitir certos comportamentos que o coloquem em contato com contingências mais reforçadoras. Em outras palavras, a gente pode dizer que, sob controle de contingências de reforçamento negativo, né, tal como esquiva, um certo comportamento ele tende a ser emitido a fim de postergar ou adiar a estimulação aversiva
Porém, né, ao imprimir uma nova personalidade, uma classe de respostas distintas elas podem ser emitidas, dado que novas variáveis controlam o responder. Então, variáveis que podem controlar o responder de uma personalidade, que é a personalidade do nosso narrador, a fim de evitar a estimulação aversiva, sob o rótulo de uma outra personalidade, ele possa não ser controlado pelas mesmas variáveis e, portanto, ter acesso a outras contingências de reforçamento positivo. Então, esses aspectos eles ficam evidentes, né, quando o nosso narrador ele reconhece que ele e Tyler Dunder são a mesma pessoa e que essa personalidade permitiu que ele mudasse de vida, né, que ele mudasse para uma vida do modo como ele gostaria. E aí ele fala que como Tyler Dunder, ele encontra coisas, né, que ele não encontra na sua vida, na sua personalidade inicial, vamos dizer dessa forma, né? Então, como Tyler Dunder, o nosso narrador, ele encontra possíveis contingências de reforçamento positivo, tal como a aparência, a potência sexual, a inteligência, a capacidade, e como ele mesmo fala, ele é livre de muitas formas que ele não pode nem imaginar. Então, sobre o conceito de liberdade, acho que é importante a gente fazer aqui um adendo, né? Que a gente pode dizer que as variáveis que controlam o comportamento da personalidade de Tyler Dunder são menos coercitivas se comparadas àquelas que controlam o comportamento do nosso narrador, né? Da outra personalidade do narrador. Então, a gente tem que se atentar que a longo prazo a coerção também produz outros efeitos colaterais importantes. E um desses efeitos que a gente observa no filme é o contracontrole. Então, o narrador ele faz uso de contracontrole em diversos momentos, que são explicitados, por exemplo, quando ele produz autoagressão, quando ele mesmo se ataca, se auto-infringe dor, simulando um ataque do chefe, ou mesmo quando ele comete atos de vandalismo, destruindo carros, pichando, enfim. Outra coisa que é importante da gente discorrer sobre esse filme é que contingências de privação também produzem efeitos sobre o comportamento, né? Alterando a efetividade das consequências do responder. Então, no início do filme é revelado que o narrador ele sofre de insônia há 6 meses. E aí a gente pode dizer, então, né, que estados motivacionais de origem filogenética, como é a privação de sono que se encontra no personagem, parecem aumentar o valor reforçador de comportamentos que coloquem ele em contato com reforçadores sociais, como consequência da participação, né, nesses grupos de apoio que inicialmente ele fazia. Então, até que ele frequentasse esses inúmeros grupos de apoio para pacientes com demandas de saúde específicas, né, o nosso narrador ele não conseguia sentir nada, é o que ele discorre, e consequentemente ele não conseguia dormir. E aí, ao participar desses grupos, ele encontrava acesso a reforçadores, né, tal como a escuta e o acolhimento. E o efeito reforçador da escuta, como consequência da participação nos grupos de apoio, ele é evidenciado na fala do personagem, quando ele diz que quando pensam que você está morrendo, eles se importam em escutar e não em esperar a sua vez para falar. Outro aspecto que para a gente é de interesse, né, para essa análise, consiste no comportamento de consumo do narrador, né? Então, o mesmo se autodenomina um escravo do instinto de acumulação. E o comportamento de acumulação do personagem, ele pode ser explicado a partir do alto nível de reforçamento informativo, né, que é contingente à classe de respostas de comprar. Então, os produtos que são adquiridos pelo nosso personagem, eles aplacam necessidades secundárias, ou seja, são objetos que conferem luxo. E eles oferecem uma realização individual e uma valorização social. Então, diante do que a gente já falou até aqui, a afirmação do personagem, né, quando a casa dele explode e ele fala para o Tyler Dunder, poxa, eu estava perto de estar completo, de ter um armário respeitável.
Essa fala revela uma possível função, né, para o seu comportamento, que é o feedback social que o uso ou posse desses produtos lhe confere, que pode ser prestígio ou status. Na cena subsequente, né, o Tyler ele pergunta ao nosso narrador se o mesmo sabe o que é um duvés. E aí o narrador esclarece que é um tipo de edredom. E o Tyler Dunder ele fala, né, ele chama atenção para o fato de que um edredom é tão somente um cobertor. E o fato do narrador discriminar um edredom de um cobertor ilustra a exposição do mesmo a uma história de reforçamento diferencial. Então, tal como a gente observa em relação à aquisição de produtos de marcas específicas, que ele vai citando várias marcas de produtos que ele tem, essas marcas, então, elas exercem um efeito discriminativo sobre o comportamento de comprar do nosso narrador, sinalizando aí o contato possível com reforçadores. Embora o comportamento de consumo de produtos de marcas específicas ele possa ter sido instalado na história de vida do nosso personagem em decorrência aí a contato com estimulação aversiva, então ele possa ter comprado os mesmos produtos de marcas menos conhecidas, mas que apresentaram duração ou qualidade, por exemplo, inferiores, a gente nota uma grande influência de variáveis sociais, né, mediadas aí pela comunidade verbal. Então, cabe a gente destacar que após um mês de residência na casa do Tyler Dunder, o narrador ele refere não sentir mais falta de televisão ou ficar incomodado com a geladeira quebrada. E a gente pode então admitir que o contato com uma classe de estímulos que pode operar como operações motivadoras abolidoras tenham diminuído o valor reforçador, então, de assistir aos programas televisivos, os inúmeros programas televisivos, ou mesmo a gente pode ter contingências que ilustram aí operações motivadoras estabelecedoras operando, diminuindo, portanto, o valor punitivo do contato com, por exemplo, uma geladeira quebrada, né? A gente nota com isso uma mudança também no comportamento de consumo do personagem, que passa a incluir aí apenas o consumo de itens necessários para a sobrevivência. Então, o que fica muito evidente é o contato desse personagem com contingências coercitivas e todos os efeitos, como eu listei aqui para vocês, que o controle coercitivo exerce sobre as pessoas, né? Então fica aí pra gente pensar se, apesar do filme ter sido produzido em 1999, né, há tanto tempo, será que a gente está muito distante hoje? Né? Será que as contingências que controlam o comportamento de boa parte das pessoas é muito diferente daquelas que controlam o comportamento de muitos dos seres humanos hoje? Então, fica aí para vocês pensarem. Eu espero que vocês tenham gostado da análise e fico aí aguardando os feedbacks futuros. Um grande abraço. Tchau, tchau.